síndrome de fibromialgia é uma entidade clínica que se caracteriza por dores musculares difusas, espalhadas pelo corpo. Dizemos que essa doença ela é definida quando as dores acontecem tanto acima como abaixo da cintura e tanto à direita como à esquerda do corpo. É uma situação crônica de tratamento difícil. Afeta principalmente mulheres, mas pode afetar também o homem e também a criança.
acontece mais na mulher entre os seus 30 e 50 anos. Ela pode acontecer de uma maneira primária, sozinha, sem outros componentes de doença, mas pode acompanhar, por exemplo, um paciente que já tem artrite reumatoide, que já tenha lúpus ou outra situação clínica. Além das dores musculares, a pessoa que tem a fibromialgia ela pode ter dores regionais, dores nas articulações temporomandibulares, podem ter problemas de intestino ou cólon irritável, alterações estas de dor abdominal, alteração do trânsito do intestino, dificuldade para evacuar, diarreias, coisas assim. E na mulher pode acontecer também a dor pélvica. Muitos desses pacientes apresentam chamado sono não reparador. São pessoas que, dormindo bem ou mal, acabam, ao despertar, sentindo-se extremamente cansados, como se não tivessem dormido. Isso gera uma situação de indisposição, uma situação de mal-estar, de mau humor, que dificulta a realização dos trabalhos diários, seja de uma dona de casa, seja numa empresa. Os profissionais têm dificuldades para exercer as suas funções. A fibromialgia, ela não tem assim uma causa definida, mas existem componentes que permitem saber que há uma disfunção do funcionamento do cérebro no que diz respeito à analgesia. O cérebro perde a capacidade de controlar a dor e qualquer estímulo doloroso vai se prolongar, vai se cronificar. Há uma deficiência de neurotransmissores, substâncias químicas que atuam no cérebro principalmente para mediar essa situação de analgesia, e tudo isso se desenvolve após alguma situação marcante para a pessoa. Às vezes, situações que aconteceram na infância, abusos que aconteceram na infância, traumatismos, decepções na vida de adolescente, na vida adulta, situações que perturbam o emocional da pessoa. Essas pessoas desenvolvem esse quadro, e esse quadro ele persiste e se perpetua porque a nossa medicina não tem exatamente um tratamento pontual para a fibromialgia. Se tentarmos realizar exames para verificar a situação da fibromialgia, verificaremos que não há alterações nos exames laboratoriais, não há alterações nos exames que verificam a inflamação. Se tentarmos usar os exames de imagem, a ressonância magnética, a tomografia, a eletromiografia, também não mostrarão alteração. Está para ser colocado para a utilização da população, principalmente nos grandes centros fora do país, um tipo de tomografia que permite detectar alterações no cérebro das pessoas com fibromialgia, mas ainda em fase de estudos, mas logo, logo estará público. As pessoas com fibromialgia, elas têm dificuldades, principalmente dos que as cercam. Marido, irmãos, pai, mãe, colegas de trabalho, olham aquela pessoa que se queixa de dores e não acreditam que aquela pessoa tenha todas essas dores, todas aquelas queixas. Então é fundamental que quando um paciente procura um médico e esse médico pensa em fibromialgia, tem que ser um médico que tenha disposição para ouvir, para perguntar e ouvir, e entender e aceitar o que aquele paciente está dizendo. O paciente não está inventando, ele está em sofrimento. E é fundamental que ele conheça o que ele tem, ele aprenda sobre a fibromialgia e mais,
faça com que os seus familiares, colegas de trabalho e amigos também entendam, para saber que ele está tendo um problema e esse problema para ele é altamente ruim. Esse é um ponto fundamental quando pensamos em fibromialgia. Não podemos imaginar a fibromialgia apenas como uma situação de dor, mas uma situação em que o emocional vai estar alterado de uma maneira importante. Existem tratamentos não medicamentosos que devem ser incorporados ao tratamento desses pacientes. Nenhum deles individualmente vai trazer resultados, mas o paciente que puder ter assistência de um psicólogo que oriente e ajude numa terapia cognitiva vai ser de extrema valia. Se esse paciente tiver condições de se submeter a massagens relaxantes, terá o seu ponto positivo. A acupuntura ajudará no controle das dores, não de uma maneira total, mas melhorará em muito a situação desses pacientes. A terapia ocupacional, o fisioterapeuta, todos os profissionais que atuando no seu âmbito vão melhorar a condição dessas pessoas. O médico, ele tem que ser o ouvinte, o orientador e aquele que vai nortear o tratamento da fibromialgia. Existem medicamentos e aí a gama é muito grande. Cada paciente tem que ser tratado individualmente. Não existe uma receita de bolo para tratar a fibromialgia. Há pacientes que vão se dar bem com um anti-inflamatório e muitos não terão efeito algum. Relaxantes musculares poderão ser usados e como há uma necessidade de propiciar ao cérebro que exista mais a presença de neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina, certos antidepressivos poderão ser usados com o objetivo de ajudar na regularização das fases do sono e também ajudando a diminuir a intensidade das dores. Não são todos os antidepressivos que terão esse efeito. Medicamentos usados para tratar as dores neuropáticas, como alguns anticonvulsivantes, tipo gabapentina, como pregabalina, são medicamentos úteis e podem ser usados por períodos adequados para ajudar a diminuir a intensidade das dores. É extremamente importante no tratamento dessas pessoas a atividade física. Os músculos em atividade promovem a produção das endorfinas, substâncias que trazem bem-estar, que trazem alívio da dor. É a situação daquelas pessoas que fazem academia rotineiramente, exercícios em academia, e sentem extrema falta quando não o fazem, porque acabam ficando viciados nessas endorfinas que eles fabricam ao fazer exercícios. O fibromialgico tem extrema necessidade de se submeter a atividades físicas, principalmente aeróbicas. É evidente que se essas pessoas forem para uma academia, forem para um estúdio de pilates, forem para uma hidroterapia, têm que o fazer de maneira extremamente cautelosa, iniciando a atividade de maneira extremamente branda, muito devagar, com calma e procurando crescer na intensidade dos exercícios. Aqueles que vão com muita fé e muita vontade por exercício vão ser prejudicados e vão ficar temendo e não gostando do exercício, e vão querer ficar afastados dele para sempre. Mas é essencial que essas pessoas sejam orientadas e procurem as suas atividades físicas com cuidado. Todos têm que ter uma atividade física para a médio prazo poderem controlar a fibromialgia.
A asma é caracterizada por uma doença crônica, inflamatória e que tem um broncoespasmo, fechamento de brônquio reversível. Então isso que caracteriza a asma, o fato dela ser crônica, inflamatória e reversível. Ela não tem cura por enquanto, a cura na maioria das vezes acontece espontânea, tá? Mas a gente tem como preveni-la. Primeiro, para fazer diagnóstico, nós temos que pensar que toda criança que sibila, que tem chiado no peito, a princípio pode ter asma. É lógico que conforme a idade, nós podemos ter outros diagnósticos também, como infecções por vírus, no caso da bronquiolite, crianças que têm refluxo gastroesofágico, que aspira pequenas quantidades e pode fazer broncoespasmo, reativa essa aspiração, crianças que têm infecções por bactérias, crianças que têm amidalite, essas crianças podem ter chiado e não serem asmáticas. A maioria das nossas crianças asmáticas, elas são alérgicas, então elas têm uma tendência a ter alergia a vários produtos, principalmente produtos inalatórios, substâncias que vêm pelo ar e que causam o broncoespasmo. A principal disparada dessas substâncias causadoras de crise de asma e de asma são os ácaros, ou as fezes dos ácaros, que são pequenos carrapatos que moram na nossa cama ou na cama das nossas crianças, nos cobertores, nas mantas, nos bichos de pelúcia, e esses ácaros é que fazem umas fezes, e essas fezes causam muita alergia e fazem com que a criança tenha broncoespasmo, chiado no brônquio. Como ela é uma doença crônica e ela é inflamatória, além do broncoespasmo, você vai ter um quadro de produção de catarro, de produção de secreção. Então a criança tosse, chia o peito e tem muito catarro. Além disso, ela pode ser desencadeada por exercícios, por ansiedade, por agitação. Então a criança que ri começa a tossir, a criança que chora começa a tossir, a criança que corre ou brinca um pouco mais começa a tossir. Essa criança pode ser portadora de asma, tá? Então o mais importante hoje em dia é tentar fazer o diagnóstico etiológico, para saber qual é a causa dessa criança, por que ela está chiando, independente da sua idade, qual é a causa do seu chiado, e aí instituir um tratamento profilático, um tratamento que evite as crises de asma. Então você em casa, se tiver uma criança que tem chiado, falta de ar, chia o peito, parece que tem gatinhos no peito, e esse chiado vai e volta, às vezes por mudança de temperatura, às vezes por mudança de clima, às vezes por um vento ou por uma coberta, você procura o pediatra, ele vai tentar diagnosticar essa asma pelo interrogatório, pela conversa que ele vai ter com os pais, com os responsáveis dessa criança, e vai tentar fechar o diagnóstico. O chiado na criança, ele é facilmente audível, não só pelos nossos aparelhos, como pelo você chegar perto da criança, ou às vezes colocando a mão nas costas, você consegue fazer o diagnóstico de chiado. Uma vez feito o diagnóstico de chiado, o médico vai iniciar um tratamento que é a base de broncodilatadores. Então ele vai abrir esse bronco dessa criança. Numa primeira fase, o indicado são inalações ou aparelhos em aerosol, com dispositivo que aumenta o espaço para essa criança respirar. Então, o pediatra ou o médico que acompanhar vai saber indicar qual é a melhor terapêutica para essas crianças que estão chiando. Depois que ela sair do quadro de chiado, ele vai para uma investigação mais prolongada, que vai tentar diagnosticar a causa. Infelizmente, nós não conseguimos fazer na criança adequadamente uma avaliação do sistema respiratório com espirometria. Sempre você tem uma falha ou outra em crianças pequenas. À medida que a criança cresce, você pode fazer uma espirometria e avaliar essa criança e acompanhar essa criança pela espirometria, que seria o melhor método. Então,
Na criança pequena, o melhor método ainda é o clínico, é a observação clínica, é aquela mãe atenta, é aquela família atenta, que vai levar as informações para o pediatra, saber como é que ele vai planejar o tratamento depois do tratamento da crise. Então, tratou a crise com o broncodilatador, depois passou para o intercrise, o tratamento fora da crise, na prevenção das crises. Então, é muito importante que esse pediatra esteja atento ao que essa criança tem e como ela desencadeia. Eu poderia citar aqui como desencadeantes os pelos de cobertores, os pelos dos tapetes, carpetes, cortinas, o mofo presente na parede de alguns quartos, o pelo de animais como gato e cachorro, principalmente se eles estão presentes na cama ou no lugar que a criança dorme. E tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que é o tempo. O tempo esfriou, meu filho começou a chiar e ter canseira. Às vezes não é o tempo, às vezes é o cobertor que estava guardado durante muito tempo e você colocou para ele uma coberta que é cheia de ácaro e cheia de cheiro de mofo. E aí você pode tentar tirar essa coberta ou usar uma coberta que não acumule pó ou que não cheire mofo. Tá? Então, o tratamento preventivo que depois você institui, depois que você trata a crise, ele é mais importante do que qualquer coisa. Você tirou a criança da crise, você diagnosticou a crise, tratou, agora você vai fazer a prevenção da crise. Então, essa prevenção é feita principalmente com a melhora do ambiente que ela mora. Então, o quarto deve ser sem bichos de pelúcia, sem mofo, sem umidade, sem cobertores, sem tapetes, carpetes, sem cheiros fortes no quarto de sachê ou de aromatizadores de ambiente. E essa criança deve ser um ambiente extremamente arejado, um ambiente muito ventilado. Além disso, ela deve sempre brincar ao ar livre, sempre brincar no quintal, ao ar livre, em jardins, não ficar fechada dentro de casa. Quanto mais fechado, pior é, porque é o ambiente que esse ácaro mais gosta. É um ambiente sem luz, um ambiente fechado, sem muita mudança de temperatura. Então você precisa ter um ambiente arejado, um ambiente saudável, uma alimentação saudável para que essa criança, se entrar em crise, saiba resistir a essa crise, mesmo em períodos, passar períodos de jejum e ela saiba resistir. Então uma alimentação saudável, um ambiente saudável e procurar entrar com a medicação, que existe muita medicação para fora da crise. Além disso, seria interessante você fazer exames alérgicos para eventualmente afastar aqueles alérgenos que podem estar causando esse tipo de alergia. O ambiente da criança que é alérgica, ele tem que ser um ambiente muito tranquilo e não pode ter muita coisa dentro do quarto, né? Então essa criança deve ficar tranquila dentro de um ambiente aberto, arejado, com bastante ventilação, sabendo que vai poder entrar em crise novamente, e daí vai ter o tratamento da crise e fazendo o tratamento intercrise. É importante que as mães não fiquem muito inseguras quanto ao quadro de ter crise ou não, que ela vai passar essa insegurança para a criança, e essa criança tende a ficar muito ansiosa. Então, quanto mais tranquilo e mais tranquilidade a mãe passar para a criança, melhora a evolução dessa criança. Ela vai ter menos crises, ela vai ficar mais segura. Se tiver a crise, vai tratar. Se não tiver a crise, vai passar muito bem, obrigado. Ela não deve ter limitação de atividade física, ela deve ter uma atividade física saudável, bem salutar, bem aberta, com bastante exercício físico, atividade. Pode ser natação, que é um exercício completo, mas pode ser qualquer outro exercício. A criança com asma, ela precisa praticar o exercício. Se vai ser natação, se vai ser outro tipo de quadro, aí depende da doença dela. Ela pode praticar qualquer exercício. Então, uma vez que a senhora tem uma criança que chia o peito de repetição, vários episódios de chiado, que a senhora não sabe o que dar e tem aquela coleção de xaropes em casa, procure um pediatra, acompanhe sempre com esse pediatra, tá? Que ele vai orientar o tratamento adequado de quando ela entrar em crise e vai orientar o tratamento fora da crise. É muito importante que essas mães tenham consciência de que existe tratamento, existe controle e essa criança pode levar a vida mais normal possível.
tema atual, pelo grau de repercussão que teve nacionalmente e internacionalmente, é a questão das penitenciárias por conta da rebelião e do massacre que teve em Manaus e em Roraima, e já lembrando o massacre que houve no Carandiru há muitos anos atrás, porém com características similares em alguns aspectos. Traz à tona o tema do penitenciarismo, da questão penitenciária no nosso país. E eu sou psiquiatra no sistema penitenciário há 25 anos, então eu conheço muito bem o funcionamento do esquema penitenciário e acho que seria interessante abordarmos alguns aspectos da questão, claro, pelo viés psiquiátrico e psicológico e não propriamente do viés jurídico, embora a gente tenha que dar uma pincelada nessas questões para se poder entender essa questão da cultura penitenciária, que é o tema que eu quero abordar aqui, que abrange a questão psicológica do detento e seus comportamentos. Bom, quem vai preso no Brasil? Bom, vai preso quem é pego em flagrante em determinados crimes, mesmo que o crime não implique posteriormente numa pena de prisão, de reclusão, mas se ele é pego em flagrante, por exemplo, furtando, o furto não implica necessariamente numa prisão, mas se ele é pego em flagrante furtando, ele pode ser preso, nesse flagrante ele pode ser preso. E geralmente essa primeira prisão é uma prisão que implica num estabelecimento particular que é a cadeia pública, em alguns lugares até delegacias, que tem um setor onde pode manter o indivíduo preso quando pego em flagrante. Depois nós temos as prisões preventivas, onde a pessoa fica preso preventivamente, posto que ela poderia atrapalhar por alguma questão, processo judiciário, ou poderia fugir. Então é uma prisão preventiva. Depois nós temos as prisões provisórias, que abrange a preventiva e abrange algumas outras, que são essas prisões enquanto o indivíduo aguarda a sua sentença. Ou seja, não houve ainda a sentença, o processo está correndo e, dependendo de qual artigo que essa pessoa está em cursa, ele fica preso provisoriamente. Só que no Brasil, essas prisões provisórias correspondem a 42% das prisões. E estes presos provisórios não são necessariamente culpados, porque há um julgamento ainda, eles podem ser absolvidos e estão presos. E estão presos, a grande maioria, num tipo particular de estabelecimento que é o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, justamente feito para o preso provisório. E temos as prisões definitivas, que são aquelas prisões destinadas ao sujeito que já tem uma pena dita transitada em julgado. Ele foi condenado, né? Já não tem mais outra instância, né? Até teria, mas o indivíduo não tem recurso financeiro para continuar entrando com recursos judiciais. Então, ele ali acaba, porque ele não entra com recurso, há uma pena e essa pena acaba sendo transitada em julgado, ou seja, para qualquer lugar que vai, ele consta que ele já foi julgado e foi condenado. Nesse caso, o sujeito vai para uma penitenciária, que é diferente de um CDP. O CDP cabe menos pessoas, é uma estrutura, em tese, provisória, enquanto penitenciárias são estruturas maiores, e para o sujeito ficar lá um tempo maior, porque ele já tem a pena. Então são esses os estabelecimentos e esses são os presos que vão para esses estabelecimentos. E no Brasil nós temos a 4ª população carcerária do mundo, e hoje correspondendo a uns 620 mil presos no país todo, sendo que praticamente a metade está no estado de São Paulo, e não incluindo nesse número os presos que estão em cadeias públicas ou em delegacias, e
e nem aqueles que têm a prisão decretada, mas ainda não foram capturados. São 622 mil presos, número do DEPEN, número oficial daqueles que estão ou em CDP ou em penitenciárias. Bom, mas o que eu queria abordar aqui hoje é que esses estabelecimentos, eles, que são muitos estabelecimentos, entendendo que no CDP cabe em torno de 1.000 presos, e numa penitenciária mais do que isso, mas não tanto mais do que isso, nós podemos já perceber que a quantidade de estabelecimentos é muito grande no país, né? Se fôssemos considerar uma média de 1.000 presos, seriam 600 estabelecimentos. Mas se fosse 1.500 presos, mesmo assim, nós teríamos em torno de 400 estabelecimentos prisionais no país. 400 é um número muito grande e são estabelecimentos que têm uma estrutura muito peculiar. Eles são divididos em raios, e cada raio tem um pátio, então os presos ficam em celas coletivas, e num certo período eles vão para esse pátio, depois são recolhidos num processo que se chama tranca, são recolhidos e voltam para a cela, e depois vão para o pátio, e é esse contínuo. E nessa dinâmica, ou eles estão nas suas celas, que comportam eventualmente 20 pessoas, às vezes 30 pessoas, ou eles estão no pátio, que comporta toda a população daquele raio em particular, que geralmente abrange em torno de umas 200 pessoas para cada raio, 200 e pouco para cada raio, né? E aí nesse pátio ficariam essas 200 pessoas. O que eu quero abordar é que essa estrutura toda, essa dinâmica, o indivíduo fica semanas, meses, anos. Essa dinâmica, ela cria uma cultura própria, vem sendo criada ao longo de muitos anos. É uma cultura particular, diferente da nossa cultura aqui, que é a cultura extra-muro, extra-muralha, extra-prisão. Nós temos nossa cultura, nossos valores. Nesse espaço, há uma cultura particular. É a cultura penitenciária. Nessa cultura, os valores são completamente diferentes dos nossos. Por exemplo, há um particular Código Penal. No nosso Código Penal, nós não temos pena de morte, mas no Código Penal da cultura penitenciária tem pena de morte. Dependendo da ação ali ocorrida, o indivíduo é simplesmente executado dentro de um estabelecimento prisional. Porque aquela cultura abrange que determinados tipos de atos implicam pena de morte. A nossa essência, a essência da nossa economia é o consumo, né? Você ganha o dinheiro para poder comprar uma roupa, para poder ir no supermercado, para poder comprar um carro, para poder comprar um eletrodoméstico. Nesse universo prisional não há compra, não tem nada para ser comprado, né? E então o dinheiro lá dentro tem muito pouco valor. Na verdade, o que pode eventualmente ser comprado, infelizmente, são os servidores públicos corruptos que podem ser comprados. Então o dinheiro funciona nesta área aí, mas no dia a dia não. O que funciona muito mais como moeda é o cigarro. E aí alguns outros valores, alguns tipos de alimentos e celular e droga, que funcionam com uma moeda, as que tem menor valor e maior valor. Completamente diferente dos nossos valores extra-muro. Dentro desse universo, dessa cultura prisional, até a linguagem tem significados diferentes. Há linguagens próprias, com significados próprios, certas palavras que têm um significado muito particular dentro do sistema penitenciário. Fora, quer dizer uma outra coisa, não tem aquele sentido que tem ali dentro, né? Por exemplo, quem é o faxina, quem é o torre, e ali é uma escala dentro do controle interno feito pelos próprios presos de um estabelecimento prisional, né? E há denominações para membros de facções, há denominações particulares. Tudo isso abrange a cultura penitenciária. Bom, por que eu estou trazendo esse tema?
Porque o indivíduo que é um preso provisório, vamos colocar inicialmente um preso provisório, primário, comete ali um crime banal e vai preso provisoriamente e fica num estabelecimento prisional, um CDP, que seja. De cara, ele vai entrar em contato com essa cultura penitenciária e não tem como escapar dessa cultura, porque se ele não introjetar, não assimilar essa cultura penitenciária, ele não consegue sobreviver ali, vai eventualmente ou vai morrer, ou vai ficar totalmente inadequado, inadaptado e não vai conseguir se virar, nem sobreviver ali naquele esquema. Então ele tem que acolher e apreender aquela cultura penitenciária. E isso é feito muito rapidamente o sujeito assimila. E assimilando, ele assimila não só o vocabulário, como todos os valores daquela cultura penitenciária. Né? O que vale mais, o que vale menos dentro daquele universo. Né? Então, que tipo de valor que tem um sujeito num estabelecimento prisional? Quando o indivíduo é valioso? Por que ele é preservado? O que, na nossa cultura, que é preservado o indivíduo que tenha uma profissão importante, que seja um expert na área dele, e isso a gente valoriza, vai procurar esse sujeito. Se eu preciso de um bom advogado, vou procurar um bom advogado, um bom médico, vou procurar um bom eletricista, vou procurar um bom pedreiro. Ali a importância lá é outra, porque não tem necessidade de eletricista, nem de pedreiro, nem de nada. Né? São outros valores que existem nessa cultura prisional. Né? Quanto o indivíduo tem por exemplo, de relacionamentos fora, quanto que ele é capaz de se relacionar fora do presídio, etc. Como é que ele pode manipular, se ele tem um vínculo que ele manipula algum tipo de funcionário público, que ele pode fazer com que algum objeto entre no sistema. Então, essas coisas é que vão ter valor. Né? Entre outras coisas, a capacidade, a agressividade tem valor. Se o sujeito é muito agressivo, ele tem mais valor do que um indivíduo que é passivo, não tem agressividade. Né? E vai por aí fora. São valores particulares da cultura penitenciária. E o sujeito entra para esse universo, ele é obrigado a assimilar essa cultura, porque senão ele não sobrevive. Né? E essa assimilação ela é muito rápida. E na medida em que o sujeito assimila essa cultura, ele já é contaminado por essa cultura. Né? Ele é contaminado. Então você pega esse exemplo que eu dei de um sujeito que é primário, cometeu lá um crime de menor monta, entra no sistema, em pouco tempo ele adquire essa cultura penitenciária. E adquirindo essa cultura penitenciária, a possibilidade dele se tornar um bandido maior, com mais crimes, aí deixar de ser um primário, deixar de ser alguém que eventualmente ou circunstancialmente caiu no crime por uma situação particular, muda, porque ele já passa a ter vínculos com pessoas e passa a assimilar aquela cultura, e no que ele assimila aquela cultura, os valores são outros. Já não tem tanta importância não roubar, não tem tanta importância não ameaçar, porque ali os valores mudam. Esses valores são valores nossos, aqui da nossa cultura. E como é que é possível, então? Como é que é possível um processo reeducativo, que assim é denominado, reeducando, um processo de reeducação? Cabe até algum tipo de análise dessa palavra, reeducar. Será que já foi educado, agora tem que ser reeducado, né? Ou reeducado em cima de que cultura, na medida que ele já tem a cultura penitenciária, né? A ideia é de que esse indivíduo que está lá aprisionado, que está recluso, ele possa ter condições de voltar para a cultura extramuro, cultura fora do muro. Mas como é que ele vai voltar para esta cultura se justamente ele está entrando dentro de um universo onde se pratica continuamente a cultura penitenciária? Como é que ele consegue sair daquilo? Né? Como é que ele consegue assimilar a nossa cultura? Fica extremamente difícil esse processo reeducativo.
Por isso, acompanhando aí o plano de modernização do sistema penitenciário, colocado pelo ministro Alexandre de Moraes recentemente, me parece que de todas aquelas medidas, a que me parece mais salutar é justamente a de acelerar o processo em que esses provisórios sejam rapidamente liberados para não adquirir essa cultura penitenciária. Seja em audiência de custódia, em que o indivíduo rapidamente já é julgado, e se for um crime de menor monta, ele já vai cumprir uma pena alternativa rapidamente, não entra dentro do esquema prisional. Ou se é um crime de menor monta que tem uma pena alternativa, já determinar a pena alternativa e não deixá-lo ali, não deixar muito tempo para que o julgamento ocorra dentro do sistema prisional onde ele está adquirindo essa cultura. Acelerar o processo para que ele não assimile essa cultura prisional. Porque uma vez assimilada essa cultura, para que ele possa sair dessa cultura, é extremamente difícil, é muito complicado, né? É muito difícil a gente sair de algo que a gente introjeta e passa a fazer parte da nossa personalidade, do nosso eu diário.
Sabe-se hoje que cerca de 20% da população mundial apresenta algum grau ou de insuficiência ou de deficiência da vitamina D. A vitamina D é conhecida por estimular e favorecer e fazer a absorção do cálcio no intestino, e isso favorece a formação do osso, a preservação do osso. Entretanto, a vitamina D, ela está presente em pequeníssimas quantidades na nossa alimentação. Ela aparece principalmente nos chamados peixes azuis, sardinha, cavalinha, salmão, atum. E mesmo assim, para que se tenha uma quantidade adequada de vitamina D para o funcionamento dessa absorção do cálcio, é necessário que se ingira uma boa porção de peixe semanalmente, o que não é factível em termos reais. Felizmente, a vitamina D é fornecida de graça quando nos expomos ao sol. Os raios ultravioleta do sol, incididos sobre a nossa pele, estimulam a transformação de uma substância hidrocolicalciferol em vitamina D. É importante que se saiba que o sol das manhãs, o sol do final da tarde, não tem essa capacidade. Nós temos que nos expor ao sol forte, entre 10 e 14 horas. O mesmo sol que pode levar a alguns tipos de câncer de pele. Isso faz ou fez com que os médicos, de uma maneira geral, desestimulassem a exposição ao sol. Entretanto, essa exposição, ela deve acontecer em torno de 10 a 15 minutos, 2 ou 3 vezes por semana, o que já garante uma quantidade de vitamina D adequada. Ninguém precisa ficar pelado no sol. É suficiente que o sol seja apanhado nos braços ou nas pernas, tendo o seu cuidado de usar um protetor solar no rosto. Se a pessoa passar protetor solar nos braços, nas pernas ou no corpo e for ao sol, ela não vai fabricar vitamina D. Vou repetir. Mais ou menos 20% da população mundial tem deficiência de vitamina D. Quanto mais longe essa pessoa morar do Equador, seja mais ao sul, mais ao norte, menos vitamina D ela vai fabricar e vai ter. Nós, brasileiros, temos sorte de estarmos num país tropical, próximo ao Equador. O Equador passa lá no norte do país e nós recebemos uma incidência grande de sol. Mas mesmo assim, 20% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Isso faz com que haja uma fraqueza nos nossos ossos e a criança pode desenvolver o chamado raquitismo, uma situação extrema de fraqueza com fraturas frequentes. O adulto pode desenvolver a chamada osteomalácia, uma situação de fraqueza óssea com dor e fraturas. E o que nós conhecemos mais é a osteopenia ou a osteoporose, que se desenvolve a partir da idade média dessas pessoas, na mulher pós-menopausa, no homem após os seus 60, 70 anos de idade. Hoje existem observações confiáveis de que a vitamina D se mostra essencial na prevenção de certas doenças. Essas observações estão sendo testadas por trabalhos científicos e, por enquanto, não existe uma comprovação absoluta, não existe a evidência científica de que isto é real em termos gerais, mas as observações até agora realizadas mostram que as pessoas que têm níveis adequados de vitamina D
tem uma chance menor de desenvolver doenças cardíacas, doenças cerebrais tipo Alzheimer, câncer, principalmente os de cólon, intestino grosso, asma brônquica, e essas pessoas têm essa situação e isso se atribui ao nível adequado de vitamina D. A vitamina D, ela pode ser detectada no laboratório. E se os níveis são abaixo de 20 nanogramas, disse que há uma insuficiência de vitamina D. Se os níveis estão entre 20 e 30 nanogramas, falamos numa deficiência. E os níveis adequados são acima de 30 nanogramas. A vitamina D, para provocar uma intoxicação, teria que ser usada num nível absurdo, doses monstruosas que ninguém faz. As doses que a medicina usa são perfeitamente cabíveis ao desenvolvimento de uma situação de saúde. Quando os níveis da vitamina D atingem valores acima de 150 nanogramas, daí sim pode ocorrer intoxicação. Mas é uma coisa inviável, nunca irá acontecer, é muito difícil. Existem suplementos de vitamina D para completarmos os níveis de cada pessoa. Normalmente, nós pesquisamos a vitamina D nas pessoas que têm osteopenia, que têm osteoporose ou têm um perfil para desenvolverem essa doença. Idade, peso, tabagismo, pós-menopausa, fraturas que já aconteceram, nos induzem a pensar na osteoporose. Daí, para realizarmos o tratamento, é importante sabermos o nível de vitamina D. Mas pessoas que tenham doenças crônicas, pessoas que tenham doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, como o lúpus, a tireoidite de Hashimoto, pessoas que se apresentam com queda do estado geral, pessoas que tenham doenças pulmonares que se repetem, doenças intestinais. Então é importante que também investiguemos aí os níveis de vitamina D e, se apresentarem insuficiência ou deficiência, possam ser tratados. Como disse, existem medicamentos hoje baseados apenas em vitamina D e que facilitam esse tratamento, sejam em gotas, sejam em comprimidos. É importante que pensemos nesse assunto, discutamos esse assunto e aguardemos ainda as evidências científicas para comprovar outras indicações do uso da vitamina D para a nossa população. Repito, por enquanto, o que é bem definido é que a vitamina D é essencial para a absorção do cálcio no intestino. Todo o cálcio que ingerimos, seja através dos alimentos, e os alimentos de modo geral têm cálcio, ou seja através de suplementos, comprimidos ou tabletes de cálcio, eles vão parar no intestino e se o indivíduo não tiver um nível adequado de vitamina D, esse cálcio vai ser perdido. Praticamente absorve-se de todo o cálcio ingerido cerca de 15%. Com a vitamina D em dose adequada, essa absorção aumenta para um pouco mais de 40%, que é extremamente interessante para o nosso organismo. Então, vitamina D é algo para pensarmos e, em certas situações, avaliarmos se as pessoas têm necessidade de um suplemento ou não.